Olá, neste vídeo sobre a evolução espiritual da humanidade, eu vou falar sobre as crenças e divindades das civilizações hindu e das civilizações que se encontravam nas Américas antes da vinda dos espanhóis e portugueses no século XV. Enfim, são muitas as civilizações que já passaram por esse mundo, algumas conhecidas, outras totalmente desconhecidas, que nem registro se encontram mais. Mas são muitas e quase a mesma história. Muitos deuses, muitas conquistas, o apogeu e no final a decadência. Para mostrar que não tem jeito, não adianta se iludir. É como a nossa vida: nascimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte. Por isso é importante termos em mente a busca por objetivos e conhecimentos que justifiquem a nossa passagem por esse mundo. Já existe um conhecimento que nos liberta de todas as amarras desse mundo de ilusões, que nos revela toda a verdade do início ao fim, que prova e comprova tudo o que diz, que só traz o bem em todos os sentidos na vida das pessoas, que não precisa pagar, não precisa frequentar nenhum lugar, que não precisa de líderes. É um conhecimento que faz o desenvolvimento individual de cada pessoa, apenas lendo e relendo o livro Universo em Desencanto de Cultura Racional. Não vai mais existir um melhor do que o outro, um que sabe mais do que o outro. Todos terão o mesmo saber. Enfim, se você for curioso e quer saber mais, leia esse livro. Mas vamos ver um pouco mais da história das civilizações antigas. Começamos pela civilização hindu. A civilização hindu nasceu em meados do ano 2000 a.C., quando dravidianos que habitavam a Índia tiveram um intenso confronto com povos arianos. Esse povoado, vindo da Ásia Central, passou a dominar o território em torno do rio Ganges, formando assim a civilização hindu. Assim como a maioria das civilizações, o povo hindu se formou em torno de locais próximos a grandes rios, fazendo com que a economia se desenvolvesse a partir da agricultura. Para esse cultivo, desenvolveram uma avançada técnica de irrigação para a época. Também tinha um grande mercado de especiarias, ponto forte até hoje entre os hindus. Com o controle do povo ariano em terras hindus, criou-se hierarquias políticas e religiosas, com a implantação de castas entre o povoado e a escravidão de parte do antigo povo. Na Índia existe uma grande diversidade religiosa. As mais importantes são o hinduísmo. Na Índia, o hinduísmo é a principal religião, chegando a 80% da população. A crença hindu abrange todo o universo indiano, interferindo em sua forma de organização social e política. A crença de boa parte da civilização hinduísta era a partir do deus Brahma, deus da música e canções, que representa a força criadora do universo. Pessoas representadas pela casta Brahmanes acreditavam estar conectados à soberania desse deus. Por esse motivo, mantinham o poder entre a civilização. A estratificação social da Índia está dividida em casta composta por Brahmanes, sacerdotes letrados que nasceram da cabeça de Brahma, Kshatriyas, guerreiros que nasceram dos braços de Brahma, Vaishyas, comerciantes que nasceram das pernas de Brahma, Sudras, servos, camponeses, artesãos e operários que nasceram dos pés de Brahma. Abaixo dessa estrutura social estão os cordeiros, que segundo a tradição hindu vieram da poeira debaixo do pé de Brahma. Eles são chamados Párias, Dalit ou intocáveis. São os que não possuem castas. Entre a diversidade de deuses adorados pelos hindus estão Krishna, representa as manifestações do Deus Supremo. Shiva, Deus da destruição e regeneração. Brahma, Deus da criação do universo. Vishnu, Deus da preservação. Ganesha, Deus da fortuna e das riquezas. Matsya, Deus que salvou a espécie humana da destruição. Sarasvati, deusa das artes e da música. O budismo teve início quando um líder religioso do Nepal chamado Siddhartha Gautama, ou Buda, decidiu acabar com a escravidão do povo hindu. Recluso por mais de 6 anos, Buda compreendeu que para viver em paz consigo mesmo era preciso libertar-se. Assim a alma atingiria um estágio superior, o Nirvana. O que é o Nirvana? De forma breve, o budismo o concebe como um estado máximo de conexão com a energia divina, despertando forte sentimento de paz e equilíbrio. Para isso, Buda acreditava que os seres deveriam evitar todos os extremos, aprendendo a viver o caminho para evitar a roda da vida. Tal caminho é dividido em 8 momentos: compreensão correta, pensamento correto,
fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. O budismo apresenta 3 fundamentos básicos que sustentam o dia a dia dos praticantes: a lei do karma, reencarnação e samsara, também chamada de roda das encarnações. Isso quer dizer que todas as ações realizadas na Terra repercutem nas vidas futuras, fazendo com que a reencarnação apareça como uma possibilidade de purificação do karma. Buda resumiu o seu pensamento na regra de ouro: tudo o que somos é resultado do que pensamos. As antigas civilizações pré-colombianas. O processo de descoberta do continente americano representou para os europeus o contato com um mosaico de culturas bastante peculiar. Eles se encantaram com o exotismo dos nativos, mas as tripulações do Velho Mundo deram de frente com civilizações complexas. Muitas dessas sociedades conheciam a escrita, desenvolveram sistemas matemáticos, possuíam calendários de enorme precisão e construíram centros urbanos mais amplos que as cidades da Espanha. Os Aztecas. A mais vistosa civilização mesoamericana foi constituída pelos Aztecas, que conseguiram formar um império que ia do sul da Guatemala até a porção oeste do México. A arquitetura sobressaiu na construção de monumentos, diques e aquedutos. Na arte da orivessaria eram mestres. Os sacerdotes, astrônomos e astrólogos tinham como um de seus deveres a contemplação do céu e o estudo dos movimentos dos astros. Os livros eram importantíssimos. Os colégios dos nobres e os palácios possuíam volumosas bibliotecas. A escrita era uma mistura de ideografia com a escrita fonética, pois alguns caracteres designavam ideias e objetos, e outros sons. Os astecas tinham conhecimento preciso sobre a duração do ano, a determinação dos solstícios, as fases e eclipses da Lua, a revolução do planeta Vênus e diversas constelações, como as Pleiades e a Grande Ursa. Eles atribuíam uma atenção especial à mensuração do tempo, numa aritmética que tinha como base o número 20. Principais deuses. Quetzalcoatl, representado no formato de pássaro-serpente com corpo humano, era o principal deus da religião azteca. Representava a vida, a vegetação, os alimentos e a força espiritual existente nos indivíduos. Também representava o planeta Vênus. Huitzilopochtli era o deus da guerra e do estado azteca. Tlaloc, deus da chuva que detinha o poder de produzir os relâmpagos e trovões. Era muito temido, pois também representava algumas doenças. Por representar a chuva, era muito cultuado entre os agricultores aztecas. Tonatiuh era um deus nutritivo que fornecia calor e fertilidade ao povo. Para fazer isso, ele precisava de sangue sacrificial. Tezcatlipoca, deus da noite, ele é representado como um poder maligno associado à morte e ao frio. Xipitotec, deus da fertilidade e do sacrifício. Era o deus da fertilidade agrícola, do Oriente e dos ourives. Ele geralmente é retratado vestindo uma pele humana esfolada, representando a morte do velho e o crescimento da nova vegetação. Centeotl, deus do milho. Ele era intimamente relacionado a Tlaloc e geralmente é representado como um jovem com uma espiga de milho brotando de seu cocar. Tlateocotli, deusa da terra, representa a superfície da terra, que com raiva devora o sol todas as noites para devolvê-lo no dia seguinte. A civilização maia. Os maias formavam uma civilização que foi desenvolvida na região conhecida como Mesoamérica e que ficava localizada na América Central, em sua maior parte, e na América do Norte, apenas em parte do território em que hoje está localizado o México. Crenças. Eles, assim como outros povos mesoamericanos, consideravam que os deuses habitavam em um local chamado Tamoxan, um paraíso mitológico. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Além disso, pensava-se que os locais da natureza eram locais sagrados. As cavernas, por exemplo, eram enxergadas como portas para o mundo sobrenatural e eram lugares nos quais uma série de rituais eram realizados.
Dentro da religião maia, julgava-se que os sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e garantisse o funcionamento do universo. Segundo a lenda maia, os deuses da criação resolveram gerar uma raça de adoradores para ter companhia. Criaram os animais, mas quando viram que eles não tinham voz, mandaram os bichos para as selvas. Os deuses criaram então um homem, primeiro da lama, mas ele se dissolveu. Moldaram um homem de madeira, mas ele não tinha alma. Enfurecidos, os deuses destruíram o mundo com chuva e fogo. Em uma última tentativa, mais deuses criadores se juntaram e fizeram o homem de farinha de milho. Finalmente deu certo e os mais passaram a crer que o milho era a matéria-prima de sua formação. Principais deuses mais. Itzamna era o deus dos céus, do dia e da noite, auxiliando a humanidade com seus poderes de cura. Para os maias, ele era o inventor da escrita, do calendário e criador dos rituais religiosos. Itchel, esposa de Itzamna, Itchel era uma deusa idosa de grande poder, deusa do parto, da gravidez, da fertilidade, era a protetora das tecelãs e podia prever o futuro. Mas ela também tinha um lado obscuro. Com serpentes no lugar dos cabelos, a deusa mostrava sua insatisfação agitando as cobras. Toril, deus do fogo e do sacrifício. Segundo o mito da criação maia, a primeira era da humanidade chegou ao fim sob muito fogo e água. No início da segunda era, os ancestrais dos humanos se encontraram no Toril pela primeira vez em um local chamado as Sete Cavernas. Chak era o deus da chuva, representado por um guerreiro cujas lágrimas caem na terra. As chuvas ajudavam as plantações e ele se tornou o deus da agricultura. Era adorado como 4 entidades diferentes. Cada uma representa um dos pontos cardeais. Pauhuatum era o deus dos céus e sustentava o universo. Apesar da função importante, Pauhuatum tinha fama de bêbado e instável, ligado aos ventos e ao trovão. Kinit Haha, um dos deuses do sol, assumia formas diferentes. De dia era um pássaro de fogo, à noite andava no submundo dos mortos. Xibalba, como um jaguar felino temido e ao mesmo tempo admirado pelos mais. Raput, com seus ossos expostos, o deus da morte era inconfundível. A civilização Inca. Muitos povos se fixaram num território entre a cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico e se mantiveram isolados devido às condições geográficas. Hoje, essas terras compreendem o Peru, a Colômbia, o Equador, o oeste da Bolívia, o norte do Chile e o noroeste da Argentina. O termo Inca, que hoje designa um povo e um império, originalmente significava chefe, título dado aos imperadores e aos nobres. A cultura Inca é o resultado da fusão dos costumes de várias civilizações andinas. Haviam domesticado o algodão, utilizava a cerâmica, bem como a lã da alpaca e da vicunha, para se vestirem. Igualmente, seu alimento sagrado era o milho. Estima-se que havia cerca de 200 espécies distintas desse grão. Empregavam o ouro, a prata e o cobre em seus adornos e peças usadas em ritos religiosos. A religião inca era politeísta e aos deuses eram dedicados sacrifícios, festas e templos. Como todas as sociedades agrícolas, seus mitos, a maneira de contar o tempo e de se relacionar com o mundo estavam baseados na natureza. Para o povo inca existiam 3 mundos que eram independentes, mas se comunicavam. Hanapochá, o mundo de cima, onde está a informação para a agricultura através das estrelas, nuvens, sols e ventos. As aves e as águas da chuva faziam comunicação entre os demais mundos. Caipachá, mundo do meio, ali viviam os seres humanos e os animais, e era o espaço onde acontecia a vida através da união dos líquidos. Os grandes felinos como o puma são os símbolos desse mundo. O Capacha, mundo subterrâneo, onde brota a vida vegetal e onde a vida animal volta a nascer. A terra é o lugar onde germinam as sementes, mas é a última morada dos seres humanos e animais. A serpente é o bicho que representa o Cupacha. Os mundos também se ligavam através de fluidos como a xixa, bebida fermentada feita de milho, água e sangue. Principais deuses incas. Viracocha, o deus criador com característica de deus cultural, qualificado como o velho homem dos céus, senhor e mestre do mundo. Por ter criado a terra, os animais e os seres humanos e ser possuidor de todas as coisas, os incas adoravam-no sem oferecer-lhe sacrifícios nem tributos. Inti, o deus sol, era a divindade protetora da casa real. Seu calor beneficiava a terra andina e fazia as plantas florescerem. Era representado com um rosto humano sobre um disco radiante. A grande festa do sol, Minchihami, era celebrada no solstício do inverno. Para dar as boas-vindas ao sol, o frio se em uma fogueira,
onde queimava uma vítima em sacrifício junto com folhas de coca e milho. Mama Kila era esposa do deus Inti e mãe Lua, mãe do firmamento, tinha uma estátua no templo do sol. Mama Sara era a deusa mãe do milho, principal alimento dos incas. Apu Ilhapu, o deus da chuva, era uma divindade agrícola. Na época da seca faziam peregrinações aos templos construídos em regiões altas. Caso a seca fosse muito persistente, ofereciam-lhe sacrifícios humanos. O Acon, deus maligno e cruel, era o responsável pela seca na costa do Peru. Os incas acreditavam que esse deus era um devorador de crianças. Supai era um deus que habitava as profundezas da terra e o mundo subterrâneo dos mortos. Os incas o consideravam como uma espécie de demônio. Pachamama era também conhecida como Mãe Terra. Essa deusa era encarregada de propiciar fertilidade à agricultura. Considerações finais. Nessa síntese sobre civilizações, podemos observar quanta barbaridade e quanto sofrimento o ser humano já passou em todos esses milênios, usando o seu pensamento e sua imaginação. Mas foi necessário para a nossa evolução. Foi assim, devagarzinho, que de pouco em pouco descobertas foram sendo feitas e melhorando a vida e o entendimento entre as pessoas. Agora chegamos a um ponto que o ser humano já se acha o rei desse planeta. Faz e desfaz, achando que tem um poder ilimitado só porque aprendeu algumas coisas. Mas não tem o principal, que é o se conhecer. Tem uma vida limitada, que não sabe nem o dia que vai acabar. E está sujeito a todas as intempéries da natureza, a todas as doenças que acabam com sua vida. E passa toda a sua vida correndo em busca de dinheiro e bens materiais e se agarrando naquilo que todo um dia acaba. Está certo que até há pouco tempo não tinha respostas para suas perguntas. O conhecimento que existia nunca solucionou os mistérios e enigmas da existência do universo. Mas esquecemos que tudo está em constante evolução. E o dia de sabermos a verdade já chegou. Tivemos que esperar o tempo certo, que antes não estávamos preparados para entender. Porém, agora não há mais desculpas. O conhecimento da verdade está aí, ao alcance de todos, numa linguagem das mais simples para que todos possam compreender. Chegou na época certa em que deuses, crenças, religiões, seitas, doutrinas, enfim, o conhecimento espiritual da humanidade já alcançou o objetivo de sua existência, que é preparar o ser humano para a chegada da verdade. Se bem que, em muitos lugares do mundo, ainda persistem costumes e tradições em torno de crenças antigas, mas, pouco a pouco, estão cada vez mais desacreditadas. Cada vez as pessoas querem e precisam saber dessas respostas, que as convençam, não apenas em gambelos, que são anestésicos, passageiros e suposições sem nexo. A ciência também ocupa um papel muito importante na evolução humana, porque os cientistas estão em busca dessa verdade. Só que não conseguem descobrir tudo, porque as respostas dessas questões não serão respondidas de baixo para cima. O conhecimento veio da nossa verdadeira origem, que é quem sabe como tudo foi feito, como tudo se formou. O pensamento do ser humano é limitado, precisa desenvolver uma outra capacidade, que é o raciocínio, para que possa atingir níveis mais elevados de compreensão. Agora depende da vontade de cada um. Aquele que é mais interessado em querer saber mais, em descobrir toda a verdade sobre a sua existência, que vai chegar primeiro às respostas que procura. E se deparar com a maior grandiosidade que chegou para a humanidade, que é o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional. Nesse livro estão todas as respostas que a humanidade anseia em saber, e muito mais ainda. Está todo o nosso passado, o presente e o futuro da humanidade, numa linguagem simples que é para atingir a todos, do mais graduado até aquele que não frequentou os bancos escolares. Porque esse conhecimento é para todos, sem exceção. Toda a humanidade precisa se conhecer. O que você está esperando para ler esse livro? A sua vida vai mudar a partir do momento em que você saber de onde você veio, como veio, o que faz aqui nesse planeta, para onde vai e como vai sair daqui. Não perca mais o seu tempo, que ele está correndo. Leia o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional. Na descrição do vídeo estão sites e links para pesquisas. Até o próximo vídeo.